Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez para o nosso trabalho, a nossa palestra da noite de hoje, palestra de número 226, a nossa palestra virtual de número 226. Mas para iniciarmos as nossas atividades, vamos pedir à nossa irmã Regina Oliveira para fazer a prece inicial em nome do nosso querido Mestre Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos por estarmos aqui, reunidos em Teu santo nome, para podermos aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos, Senhor. E que aquelas pessoas que estão nas ruas, estão nos hospitais, em estado de guerra, que essas pessoas recebam a luz do amor do Mestre Jesus, que consigam caminhar com suas vidas, com fé e com esperança. Assim sendo, Senhor, passa a palavra ao irmão Douglas para dar o mesmo para iniciar os trabalhos na noite de hoje. Com essa prece, então, pedimos permissão a Deus, nosso querido Pai, a Jesus, nosso irmão amado, a espiritualidade amiga, a espiritualidade trabalhadora do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus, para iniciarmos mais uma noite de palestra. Hoje, com o nosso querido amigo Paulo Cartagenes, o nosso professor Paulo, que vem fazer uma palestra sobre médium, sobre o que é a mediunidade, vai falar também sobre os médiuns de efeito físico, os médiuns sensitivos, os audientes, os médiuns falantes, videntes, sonambúlicos e os médiuns de cura também. Dentre outras explicações, ele vai trazer explicações para nos fazer entender melhor o que faz a pessoa ser médium. E como é esse canal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, que traz tantas informações, tanto para a ciência, para a saúde, para o nosso desenvolvimento intelectual e, principalmente, para o nosso desenvolvimento moral. Vai falar também um pouco sobre a viabilidade dos entes queridos se comunicarem com parentes e amigos. Também é possível que o nosso amigo professor Paulo fale sobre isso. Sempre observando que essas comunicações dependem da vontade de Deus. E nós, espíritas, sempre seguimos os preceitos de Jesus. Que a luz amorosa de Jesus esteja contigo, Paulo. Boa noite e uma excelente palestra para todos nós. Boa noite a todos. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Regina, por essa assistência. A Rogério e a todos que estão viabilizando esse estudo. Boa noite a todos os internautas. Dependendo do horário que você vai assistir, pode ser boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você vai assistir. Se você não estiver assistindo ao vivo nesse momento. E é com grande alegria que a gente traz esse tema dos médiuns, que está presente no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. A gente procurou outras bibliografias também para poder aprofundar esse tema, né? Eu tenho alguns livros aqui na minha casa, como Mediunidade, Martins Peralva, Edgar Mon, né? O próprio Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, que são leituras que a gente já bebeu dessas fontes para poder estudar sobre mediunidade. Eu entendo que é extremamente importante a gente estudar a mediunidade, independente se somos ou não médiuns ostensivos, para que a gente possa entender e encarar essa situação com naturalidade, né? Porque é algo natural.
é algo da vida. Assim como nós temos sentidos como a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, né? A mediunidade a gente tem que encarar como mais um atributo natural da vida, assim como nós temos esses sentidos que são mais ostensivos, né? Mais claros para nós. Então, a gente vai procurar falar, como o nosso companheiro Douglas colocou na abertura, a gente vai procurar explicar o que é um médium, o que é a mediunidade, onde há a ostensividade e alguns tipos de médiums, né? Que a gente vai analisar aqui, essas situações. Bom, meus irmãos, médium. Quem é médium? Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Ele é um intermediário, daí vem a palavra médium, médium de intermédio, intermediário das manifestações dos espíritos. Intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Daí vem o nome médium, intermediário. Ele faz essa conexão da comunicação dos desencarnados com nós encarnados. A mediunidade, meus irmãos, é uma característica do corpo físico. Portanto, é uma faculdade ligada ao nosso organismo. Certo? Estar encarnado é condição de ter a mediunidade. Nós não somos alma, espírito encarnado. Sendo almas, estando encarnados, existe a condição mediúnica. Tá certo? Todos os humanos, mais ou menos, são médiuns. Todos os humanos, de certa forma, são médiuns. Porém, nem todos têm a mediunidade ostensiva, que é aquela sensibilidade mais forte, mais aflorada, né? A própria palavra ostensivo quer dizer claro, né? Que está muito visível, que é muito perceptível. Então, assim, mediunidade ostensiva, nem todo mundo tem. Médiuns, mais ou menos, todos nós somos, porque nós interagimos com o mundo espiritual constantemente. Nós temos os nossos guias e protetores espirituais. De certa forma, nós somos inspirados por eles. O próprio caso da obsessão, quando nós estamos passando pelo problema da obsessão, quando alguém está passando pelo problema da obsessão, está interagindo com o mundo espiritual, infelizmente, numa situação de uma onda vibratória desequilibrante, né, negativa, ainda que não haja intenção, em alguns casos de obsessões, mas de todo jeito a gente está interagindo com o plano espiritual, né? Então, mediunidade ostensiva, como a gente falou, é aquela sensibilidade mediúnica mais intensa, mais aflorada, né? E característica de algumas pessoas. Algumas pessoas têm essa característica que é a ostensividade. Essas são as chamadas mais diretamente de médiuns, né? A gente costuma chamar de médiuns aqueles que são portadores da ostensividade. Normalmente a gente chama esses, né, de médiuns. Mas, como eu falei, mais ou menos médiuns todos nós somos, né? Agora, convém esclarecer uma situação, meus irmãos. Tem pessoas que, ao longo da sua vida, elas têm alguns casos pontuais de mediunidade que parece ser ostensiva, mas não é, certo? O que caracteriza alguém como médium ostensivo é a frequência daquele evento, é a permanência dos fatos, das manifestações espirituais. Quando eu tenho, ao longo da minha vida, situações pontuais, esporádicas de mediunidade, isso não me caracteriza como médium ostensivo. Eu, por exemplo, Paulo Cartagenes, até o momento, não manifestou em mim a ostensividade. Eu já passei por aquilo como a gente acabou de explicar, de situações pontuais que são chamadas de fenômenos mediúnicos. O que é que são fenômenos mediúnicos, meus irmãos? Fenômenos mediúnicos são: eu posso, ao longo da minha vida, ter
casos esporádicos de mediunidade. Mas o que me caracteriza como médium ostensivo, o que me caracterizaria como médium ostensivo, é a frequência e a permanência das manifestações espirituais, certo? Por que que eu, até o momento, não tenho a ostensividade? Porque eu nunca tive assim uma frequência, né? Nunca foi algo recorrente, manifestações espirituais, certo? Então, convém esclarecer. A gente pode ter, ao longo da vida, uma outra situação que caracterize como mediunidade, mas não sendo médiuns ostensivos, certo? Então, existe essa diferença. A gente vai analisar agora os tipos de médiuns. E o primeiro caso que a gente vai estudar são os médiuns de efeitos físicos. Volto a dizer, nós extraímos esse tema do 14º capítulo do Livro dos Médiuns, que tem por título Dos Médiuns. Quais são as características dos médiuns de efeitos físicos? Eles estão aptos a produzir fenômenos materiais, como movimentar corpos inertes ou produzir ruídos. Então, todo médium, meus irmãos, que ele é capaz de movimentar objetos, corpos inertes ou produzir ruídos, nós caracterizamos, né, como médiuns de efeitos físicos. Dividem-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Dentro dessa condição de médiuns de efeitos físicos, nós temos aí dois tipos: os médiuns facultativos e os médiuns involuntários. Quem são os médiuns facultativos? São aqueles que têm consciência do seu poder mediúnico e produzem fenômenos espíritas por atos da sua própria vontade. São os médiuns facultativos. O que é facultativo? A palavra dá a entender que vai de acordo com a escolha. Quando eu tenho a condição de escolher algo, aquilo é facultativo. Quando eu posso optar por algo, aquilo é facultativo. Então, quando eu tenho consciência do meu poder mediúnico e eu escolho produzir fenômenos espíritas pela minha própria vontade, isso caracteriza um médium facultativo. São pessoas que têm a capacidade de fazer objetos ficarem suspensos e produzirem pancadas e ruídos. Certo? São médiuns mais raros e também ainda evoluirão. Tem esse detalhe. Não são médiuns que a gente costuma ver, não é comum, né, a gente ver médiuns com essa característica, mas Allan Kardec, inspirado pelos espíritos, faz a ressalva que esses médiuns, eles terão que evoluir ainda. Eles precisarão evoluir para outras formas de comunicação. E por que você está usando o termo evoluir, Paulo? Porque esse tipo de mediunidade, praticada desta forma, é uma mediunidade ainda rudimentar, quase primitiva. É uma mediunidade ainda não totalmente educada, né? Principalmente no aspecto moral, principalmente no aspecto de equilíbrio das energias e domínio da própria faculdade. Então, a gente não pode subestimar esse tipo de mediunidade, porém, a gente precisa entender que o médium de efeitos físicos, na condição de médium facultativo, ele vai naturalmente precisar evoluir para outros tipos de comunicação mais equilibradas, como o desenvolvimento da escrita e da palavra, por exemplo. Certo? Então, é um médium que ele carece ainda de muito estudo, de muita preparação, de muita autoconscientização, para que ele tenha domínio desta faculdade e que ele possa educá-la e canalizá-la para um tipo de prática mediúnica mais equilibrada e harmonizada, como a escrita e a fala. Allan Kardec costuma
costumava fazer a analogia, meus irmãos, de que mediunidade, quando não tem controle, quando o médium ele não tem controle da sua própria faculdade mediúnica, é como você está com um cavalo em disparada, sem saber equitação. É um perigo. Quando a pessoa não tem o autoconhecimento das características da sua faculdade mediúnica e não tem esse domínio, essa pessoa pode correr sérios riscos, tanto do ponto de vista psíquico, né, espiritual, emocional, como físico, podendo ter até inconvenientes da faculdade mediúnica. Tema que foi muito bem abordado por Calixto na quarta-feira. Então, meus irmãos, é preciso que esse tipo de mediunidade evolua, se burile, se torne mais refinada, mais sofisticada. E naturalmente vai acontecer. Ainda dentro dessa condição de médiuns de efeitos físicos, nós temos chamados médiuns naturais ou involuntários. Esses, diferente dos médiuns facultativos, não têm consciência nenhuma do seu poder mediúnico. Vejam como já é diferente. Ambos são médiuns de efeitos físicos, porém os médiuns naturais ou involuntários não têm consciência do seu poder mediúnico. Para eles, nada de anormal que acontece ao seu redor, no ambiente externo, é algo extraordinário. Porque não tem consciência do que ele é capaz de produzir em termos de ruídos, pancadas, fazer os objetos ou corpos inertes levitarem, ficarem suspensos no ar. Não tem essa consciência. É algo meio que ingênuo e, como o próprio termo está dizendo, é involuntário. É sem o discernimento do controle da faculdade. Porque não tem consciência. No entanto, tudo que está acontecendo ao seu redor, para ele, não tem nada de anormal, porque ele não tem esta consciência. Porque justamente não tem o domínio também da faculdade mediúnica. Por isso que a gente falou que é muito importante a gente conhecer as características. Se é sabido da sua parte que você é um médium ostensivo, é fundamental você conhecer o tipo e as características de mediunidade da qual você é portador. Então, meus irmãos, esses médiuns, os chamados médiuns involuntários, esse tipo de mediunidade pode se manifestar em todas as idades, inclusive nas crianças. Os espíritos desencarnados que se apresentam nessa forma de mediunidade, se caracterizam por ainda ser muito imperfeitos. Então, esse é o tipo da faculdade mediúnica que propicia a comunicação de espíritos muito imperfeitos. O médium, ele precisa também alcançar uma certa evolução moral no seu comportamento, para deixar a condição de médium natural e evoluir para médium voluntário. É fundamental. Por isso, meus irmãos, que a gente diz que não só os médiuns, todo aspirante a cristão, a uma pessoa equilibrada, espiritualmente falando, mas como o nosso tema são os médiuns, é fundamental gostar de ler, gostar de estudar e fazer a sua reforma íntima, procurar viver uma vida não perfeita, não pura, não santificada, mas, na medida do possível, equilibrada, para que possa ter um domínio maior da sua faculdade mediúnica e poder canalizar esse potencial de uma forma produtiva para o próximo, para a sua própria evolução, não é verdade? E para que se mantenha a paz espiritual do próprio médium e que aquilo não venha acarretar também danos na sua saúde física. É fundamental,
Então, é interessantíssimo que um médium, se ele reconhecidamente tem vícios, que ele procure ajuda médica, psicológica e religiosa para superar os vícios, que ele procure frequentar ambientes equilibrados, que ele procure fazer todo o bem que está ao seu alcance. E é evidente que esse conselho aqui, meus irmãos, não vai apenas para os médios, mas vai para toda a humanidade. Mas como eu falei, como o foco é a mediunidade, mais do que nunca, pessoas que são médiums, principalmente ostensivos, eles precisam ter uma vida regrada, equilibrada, precisam consertar determinados comportamentos, como todos nós seres humanos imperfeitos temos, para que possamos, né, conviver tranquilamente com a mediunidade e sermos bons instrumentos da espiritualidade. Fundamental. Né? Para que aquilo não acarrete problemas para o próprio médium. Né? É como o sonambulismo. O sonambulismo, meus irmãos, ele é a transição, melhor dizendo, do sonambulismo natural para o sonambulismo magnético. Do mesmo jeito que o médium precisa alcançar essa condição de médium voluntário, saindo dessa condição de médium de efeitos físicos, né, facultativo e involuntário, ele precisa atingir a transição, a evolução para médium voluntário. Assim como o sonâmbulo natural, ele precisa evoluir para o sonâmbulo magnético. E a gente vai abordar essa questão também dentro da mediunidade. Ou seja, o médium é que precisa dominar a comunicação e não deixar que os desencarnados façam o que querem, o que bem entendem. Produzir espetáculos visuais, barulhentos e de efeitos impressionáveis não são o foco do trabalho mediúnico. De forma alguma. Nós não podemos naturalizar, considerar normal, natural, que durante uma comunicação mediúnica, espetáculos, né, como barulhos, ruídos, situações que causem espetáculo, né, que impressionem as pessoas, que causem bagunça no ambiente, sejam considerados uma manifestação natural da mediunidade. Não, uma vez que o médium educado, o médium que tem domínio da sua faculdade mediúnica, ele vai saber dominar a comunicação para que o espírito comunicante, o desencarnado comunicante, ele não tome as rédeas da situação, que quem tem que tomar é o médium. O médium, ele é dono do seu próprio corpo, e o médium, ele tem que ter a consciência que ele pode e deve filtrar a comunicação. Então, se a entidade quiser bater na mesa, rolar uma mesa, bater nas cadeiras, gritar, falar palavrões ou outras palavras chulas, o médium tem que ter o controle da situação. Por isso que a gente falou que esses médiums de efeitos físicos, eles são médiums que carecem, né? Estão no estágio inicial de conhecimento da sua mediunidade, carecem de educar a sua própria faculdade para ter este domínio e evoluir para outros tipos de manifestações e comunicações mediúnicas. Né? Do mesmo jeito que um bebê, uma criança, não deve dominar seus pais, e sim seus pais é quem devem burilar, educar a criança, corrigindo-lhe suas más inclinações desde cedo. Da mesma forma, um médium, ele tem que ter o domínio do seu corpo e da sua faculdade mediúnica e da comunicação, para que ele não deixe passar tudo o que os espíritos querem. Porque muitas vezes os espíritos têm consciência de onde eles estão, inclusive numa sessão espírita, mediúnica, e tendo essa consciência, muitas vezes os espíritos vêm realmente para impressionar, para perturbar, para bagunçar, né? Para desarmonizar o ambiente, para impressionar os encarnados que estão envolvidos no trabalho, médiuns, doutrinadores,
pessoas que estão coordenando a sala, para que justamente aquilo cause um espetáculo que gere uma intimidação, um medo, né, e que acabe afastando os trabalhadores dessa seara tão maravilhosa, né, que é uma das maiores manifestações de caridade, que é o exercício da mediunidade, em conjunto com o trabalho do esclarecimento da doutrinação. Né? É fundamental, nesse aspecto, meus irmãos, a presença de uma terceira figura. Né? Quando eu digo terceira figura, é porque eu estou contando com o médium, o espírito comunicante, e aí vem a terceira figura, que é justamente o doutrinador. Né? O doutrinador, que é um aconselhador, é uma pessoa que vai aconselhar, vai ouvir, vai entender aquela situação, vai procurar compreender aquele espírito que está se comunicando, sem julgá-lo, mas ele vai também despertá-lo para a luz, para a verdade, para a necessidade de melhora, de autoiluminação. Né? Então, é fundamental a presença dessa terceira pessoa, que é o doutrinador, né? Nessa condição, principalmente de efeitos físicos. Acho até, meus irmãos, não sei se é polêmico o que eu vou colocar aqui, mas eu acho que a gente já podia, dentro do trabalho espírita, ter mudado essa tradição de chamar doutrinador, né? Que, na verdade, doutrinador dá a ideia de uma pessoa que vai fazer lavagem cerebral, vai manipular, né? Vai impor. E a gente sabe que, na realidade, não é nada disso. O papel do doutrinador, o doutrinador tem um dos papéis mais bonitos dentro da caridade, que é justamente de ouvir e aconselhar, de despertar, né, os espíritos. Eu acho que a gente já podia, dentro do meio espírita, já ter modificado esse termo de doutrinador para aconselhador, para algo nesse sentido, porque eu acho que tem muito mais a ver, né? Porque ali o doutrinador ele não vai impor o espiritismo, ele não vai impor as ideias dele, ele não vai fazer manipulação nem lavagem cerebral em ninguém, até porque isso ia ferir a própria caridade e o propósito da doutrina espírita. Mas sim é um aconselhador, né? Um orientador, eu diria. Mas, enfim, isso fica para um outro momento, né? Mas se a tradição, dentro dos trabalhos espíritas, continuarem consagrando o termo doutrinador, acho que o menos importante dentro do trabalho é a gente se preocupar com nomes e muito mais realmente com a preparação para o trabalho, né? Que é a questão da gente estudar para ser um bom trabalhador por Cristo e fazer da melhor maneira, da maneira mais bem feita possível, com conhecimento e com amor, né? Independente se o nome vai continuar sendo doutrinador ou não. Isso é só uma opinião, tá? É só uma sugestão que fica como reflexão para o movimento espírita. Vamos para o segundo tipo de médiuns, meus irmãos, que o 14º capítulo do Livro dos Médiuns propõe, que são os médiuns sensitivos ou impressionáveis, certo? De modo geral, todo médium ele é impressionável. Isso é uma característica praticamente comum ao trabalho da mediunidade. Então, ser impressionável é quase que uma característica geral dos médiuns, independente da característica mediúnica, o tipo de mediunidade que ele tem. Né? Quem são os médiuns sensitivos ou impressionáveis? São médiuns que sentem a presença dos desencarnados de forma vaga. Tá? Por exemplo, uma leve roçadura sobre os membros, sobre a perna, sobre os braços. Os próprios médiuns, nessa condição, eles não conseguem explicar direito o que eles estão sentindo. Eles não conseguem, certo? É como um deficiente visual, que ele consegue perceber, de certa forma, pela audição, pelo olfato, pela mudança de temperatura no ambiente, a aproximação de uma pessoa. Mas o deficiente visual, ele não consegue definir perfeitamente a pessoa, né? Porque ele não enxerga, ele não sabe dizer se a pessoa tem cabelos longos ou curtos, se tem barba, a menos que ele toque a pessoa, né? Então, ele não consegue ter essa definição precisa. Mas, assim como os médios sensitivos, ou impressionáveis, né, que é o outro termo que é usado, assim como um deficiente visual,
ele até consegue perceber, como eu falei, pela diferença de temperatura, pelo ruído, pelo olfato, pela audição, que existe mais alguém ali no ambiente, o médium sensitivo, ele consegue perceber a presença dos espíritos, mas ele não consegue definir com precisão quem é aquela entidade, quem é aquele irmão. Né? Um bom espírito, ele sempre produz uma energia suave, agradável, enquanto um mau espírito, ele produz uma energia pesada, angustiosa e desagradável. Evidente que um médium que tem já um certo esclarecimento e uma sensibilidade bem aflorada, ele consegue distinguir, né? Mesmo não tendo a percepção completa do espírito que está se apresentando, está se manifestando, mas ele consegue diferenciar, porque, como a gente comentou, um bom espírito, ele sempre tem uma presença suave e agradável. Enquanto o mau espírito, ele sempre vai vir carregado de energia pesada, negativa, e que vai causar uma angústia no médium. Uma sensação de ansiedade, assim, bem desconfortável. Né? Médios audientes, terceiro tipo de médios, são os médios que ouvem a voz do desencarnado comunicante. Vejam só que interessante. O médium audiente, ele consegue ouvir o som da voz do espírito comunicante. Ele consegue perceber, inclusive, o timbre da voz, identificar. Esse tipo de médium, ele já consegue identificar determinados espíritos, principalmente algum espírito que se apresenta para ele com alguma frequência, só pelo timbre, pelo som da voz. Do mesmo jeito que a gente reconhece, né, alguém que está chegando próximo da gente, mesmo que a gente não esteja vendo, eu posso identificar um colega de trabalho que ainda não entrou na sala dos professores onde eu trabalho, né? Só pelo timbre de voz dele à distância, eu consigo identificar um colega, um amigo que está próximo já da sala dos professores, né? Do mesmo jeito que meus pais, eles conseguem perceber que eu, ou meus irmãos, ou meu sobrinho, estamos chegando, né, à nossa casa por escutar o som da nossa voz a uma determinada distância. Então, os médios audientes, eles são dessa mesma forma. Né? A pneumatofonia, por exemplo, ela já explica isso. Às vezes é uma voz interior, às vezes é um chamamento exterior. Mas sempre há, nesse tipo de mediunidade, a possibilidade de você identificar aquele determinado espírito que já se comunica através de você com uma certa frequência, né? Esses médiuns audientes, meus irmãos, inclusive, eles têm o hábito de conversar com espíritos e reconhecê-los. Por que eles têm o hábito de conversar? Porque já são espíritos, de certa forma, não sei se é exagero usar a palavra íntimos, mas espíritos conhecidos por eles. Esses médiuns são intérpretes também. Eles têm essa capacidade de não só ouvir e conversar com esses espíritos, mas de interpretá-los. Eles têm essa capacidade também. É uma capacidade agradável quando a comunicação se origina de bons espíritos, né, meus irmãos? Por outro lado, quando as comunicações vêm de espíritos maus, eles escutam palavras inconvenientes, palavras chulas, de baixo calão, né? Porque os espíritos esses outros espíritos vêm de ambientes muito pesados, né? De zonas muito densas, de dimensões espirituais muito densas, de dimensões espirituais até preocupantes, do ponto de vista de evolução espiritual. Né? Então, vejam como é interessante esse tipo de mediunidade, né? Esses médiuns audientes. Eles conseguem conversar com os espíritos. Que aí uma pessoa que está por perto deste médium e não é um médium vidente, ou não é médium vidente,
ou não conhece o espiritismo, vai achar que aquele médium pode estar até falando sozinho, né? Pode até rotulá-lo de louco, né? Porque uma outra pessoa que está no ambiente vê o médium conversando com o invisível, certamente aquela outra pessoa que adentrou o ambiente, ela vai achar que aquele médium está louco. Se é que ela tem a informação de que a pessoa tem a consciência que aquela pessoa é um médium. Se for uma pessoa que conhece a doutrina espírita, ou um outro médium vidente, ele vai, inclusive, ver a conversação com o espírito comunicante. Então, vejam como isso é interessante. Mas, como eu falei, esse tipo de mediunidade, existem os dois lados da moeda. É extremamente agradável quando se apresentam espíritos comunicantes bons e é extremamente desagradável quando as entidades que se aproximam são espíritos realmente negativos. Agora, meus irmãos, isso também depende muito, como eu falei, depende da necessidade daquele médium, se ele vai atender a espíritos muito necessitados de esclarecimento, né? E a gente sabe que esses irmãos negativos, densos, eles precisam muito mais de conhecimento do que, evidentemente, os espíritos que já atingiram a condição de bons espíritos. Então, depende da necessidade. Ou aquele médium, ele pode estar atraindo também aquele tipo de espírito denso, negativo, porque ele, médium, ainda não tem um comportamento equilibrado. Porque talvez aquele médium, ele também tenha hábitos de vícios, né? Vícios de vocabulário, tem o costume de falar palavrões, de falar de coisas não muito elevadas, né? De censurar muitas pessoas, ou de ter vícios, ou de frequentar ambientes desequilibrados, e, lamentavelmente, esses médios eles podem, de certa forma, estar atraindo espíritos dessa condição, quando poderiam estar atraindo espíritos mais equilibrados para o seu concurso, né? Inclusive para a sua própria ajuda na sua trajetória evolutiva. Quarto tipo de médiuns, os médiuns falantes. Nesses médiuns, os desencarnados atuam diretamente nos órgãos responsáveis pela fala. Vejam que interessante. É uma ligação de perispírito com perispírito. Vejam só. O espírito comunicante, através do seu perispírito e das ondas do seu pensamento, das energias do seu pensamento, esse espírito, ele se conecta com o perispírito do médium, né, do encarnado, e ali ele atua nos órgãos físicos responsáveis pela nossa fala. As regiões do cérebro responsáveis pela fala, nossas pregas vocais, enfim, os músculos do pescoço e da região torácica, né, do abdômen, do diafragma, que favorecem a fala, a entonação, a respiração. Então, eles se conectam através desses órgãos físicos e atuam. Atuam de forma que são responsáveis, assim como os escreventes atuam nas mãos, eles atuam nos órgãos responsáveis pela nossa fala. Geralmente, meus irmãos, esses tipos de médiums não têm consciência do que dizem. Geralmente não têm consciência. Chegando a usar discursos estranhos no sentido de falarem sobre situações que são completamente diferentes do seu vocabulário, do seu cotidiano, do seu nível de intelectualidade, né? Fora do alcance da sua inteligência e das suas habilidades. Imaginem vocês, né, eu posso dar um depoimento aqui, minha bisavó materna, médium ostensiva, eu não cheguei a conhecê-la, minha bisavó materna, ela falava em hebraico, sem nunca ter estudado hebraico. Por aí vocês tiram. Né?
Ela nunca estudou hebraico na vida dela, mas ela falava em hebraico. Ela falava através da manifestação do espírito comunicante. E ela não tinha consciência de nada disso. Então, observem vocês, meus irmãos, que mesmo acordado e em estado emocional normal, dificilmente esses médiuns lembram do que falam. Os médiuns falantes. Mesmo estando em vigília, mesmo estando acordados. Eles não lembram do que falam. Certo? Estejam acordados ou dormindo. Alguns recebem intuições enquanto falam. Alguns até têm alguma consciência e recebem intuições enquanto falam. De certa forma, o médium ele precisa sempre filtrar a comunicação. Mesmo que ele não lembre do que ele fale, mas tem alguma participação ali do médium. Ele tem que filtrar aquela comunicação, de alguma forma. E acaba filtrando, mesmo não tendo total consciência do que ele está fazendo ou falando. Médiuns videntes. São médiuns portadores da capacidade de ver espíritos desencarnados. Alguns conseguem ver acordados, outros apenas em estado de sonambulismo ou perto desse estado de sonambulismo. Certo? Vejam só que interessante. Os que vêm desencarnados através dos sonhos, sem dúvida, têm um tipo de mediunidade, mas não necessariamente são videntes. Tá? Vejam só. Se nós, porventura, em alguns momentos das nossas vidas, nós sonhamos com desencarnados, e esses desencarnados vêm nos dar um aviso, nos preparar para determinada situação, nos dar um conselho, uma solução para um problema, ou eles vêm buscar uma solução para o problema deles também. Normalmente, eu observo que frequentemente as pessoas ficam impressionadas quando sonham com alguém desencarnado e até acham que aquilo ali vai ser que aquilo é uma, como é que eu posso dizer? É um prelúdio, né? Um prenúncio de que eles vão desencarnar também. E não é bem por aí, né? Normalmente as pessoas ficam impressionadas nesse sentido, né? De, não, eu sonhei com alguém desencarnado, ele veio me buscar, né? O plano espiritual, chegou minha hora. E não é por aí, tá, gente? Não é bem por aí. Como eu falei, normalmente, quando a gente sonha com alguém desencarnado, normalmente esse alguém vem nos preparar para alguma situação. Eu posso dar outro depoimento aqui. A minha mãe, ela de vez em quando ela sonha com o meu saudoso avô, pai dela, né? E sempre que ela sonha com meu avô, sempre, na semana seguinte, ocorre algum desafio na família. Às vezes um desafio pequeno, às vezes um desafio grande. Sempre que a minha mãe sonhou, era como se meu avô estivesse preparando minha mãe para alguma situação que exigisse da família paciência, resignação. Foi assim, por exemplo, quando meu pai precisou ser hospitalizado algumas vezes. Foi assim quando meu irmão chegou a ter Covid-19, graças a Deus curado. Né? Meu pai também, graças a Deus, se restabelecendo bem. Foi assim quando surgiu algum outro problema, até de ordem material, né? Sempre que a minha mãe sonha com meu avô, é como se ela tivesse que se preparar, a nossa família tivesse que se preparar previamente para a gente já ter alguma paciência, alguma resignação, manter a mente no lugar, o equilíbrio, para resolver algum problema. Né? Geralmente. Já aconteceu também dele aparecer quando a situação estava para ser resolvida já. Quando a situação já estava para ser solucionada. E, assim, minha mãe, ela não tem mediunidade ostensiva. Porque esse fenômeno, como a gente comentou no início do estudo, ele ocorre esporadicamente. A minha mãe não vive sonhando com meu avô ou com outros parentes desencarnados nossos. Né? Não vive sonhando. Mas, o que, como a gente falou, não caracteriza como uma mediunidade ostensiva.
A mediunidade dela não é ostensiva. É um fenômeno mediúnico, esporádico, né? Dupla vista. Podem ver desencarnados tanto com os olhos abertos como com os olhos físicos fechados, mas com os do espírito encarnado, né? Que é os olhos da alma. Um deficiente visual, meus irmãos, ele pode ser um médium vidente. Ele pode ser um médium vidente e ver espíritos. E até objetos que não se encontravam no ambiente físico. Vejam só. Que situação, né? Um deficiente visual pode ser um médium vidente. E ele pode perceber, através dos olhos da alma, objetos que estão no ambiente. Outras pessoas que estão no ambiente. Vejam só que interessante. Alguns videntes conseguem ver multidões de desencarnados em ambientes com poucos encarnados. Allan Kardec até relatou um caso. Ele foi assistir a uma ópera com um amigo, num teatro, né, na França. E o teatro tinha poucos lugares ocupados de encarnados. Em compensação, tinha 3 vezes mais desencarnados na plateia, assistindo aquela ópera. Alguns desencarnados estavam inspirando os artistas que estavam se apresentando, a soprano e o tenor. Mas alguns desencarnados também estavam debochando dos artistas, imitando seus trejeitos, né, sua maneira o gestual, enfim. Kardec disse que ele testemunhou essa situação porque quem o acompanhou na ópera foi um médium vidente. E ele disse que esse médium vidente conseguiu visualizar tudo isso, né? Que tinha 3 vezes mais desencarnados do que encarnados, que tinham desencarnados inspirando a soprano e o tenor, como também tinham desencarnados debochando dos artistas, né? Até imitando seus trejeitos. Então, os videntes eles conseguem não só perceber essa plateia de desencarnados, como conseguem descrever com detalhes as aparências que esses desencarnados têm e o que fazem. E é interessante, meus irmãos, a gente falar dessa questão da aparência, porque assim, vocês podem estar se perguntando, mas Paulo, espírito tem aparência? Que eu saiba é o corpo quem tem aparência, né? O espírito, ele tem cabelo, ele tem olho, ele tem nariz, ele tem boca, ele tem membros, ele tem roupa, né? Vejam só, meus irmãos, o espírito em si, que é a nossa personalidade, que é o que a gente é de verdade, a nossa essência, ele é uma espécie de energia pensante, né? Uma inteligência em forma de energia. O espírito em si, ele não tem aparência, né? Corpo. Porém, os desencarnados, eles se apresentam para a gente com a aparência humana, com a figura humana, por conta do perispírito. O perispírito é quem dá aos desencarnados a aparência humana. Porque como nós aqui encarnados precisamos de uma identificação, precisamos de uma identidade, né? Então, os desencarnados, eles se apresentam com a aparência que eles preferem por uma questão de serem facilmente identificados ou porque alguma encarnação que eles têm uma certa preferência. Então, ou por uma questão de preferência de alguma encarnação que eles tiveram, ou por uma necessidade de facilitar a identificação mesmo deles, facilitar para a gente, né? Porque os espíritos mais evoluídos, os desencarnados mais evoluídos, eles não precisam de aparência, não. Eles se reconhecem pela energia, pelos pensamentos, pela própria característica da persona, né? Mas nós aqui não, nós precisamos, né, de uma aparência, enfim. Então, os desencarnados, eles se apresentam com a forma humana através do perispírito. O perispírito, aquele elemento semimaterial que liga o espírito à matéria, que ele não se acaba com a morte biológica do corpo físico, pelo contrário, ele se preserva e ele dá essa aparência humana, né? O perispírito, quando um desencarnado ele pensa numa encarnação,
e aí ele se apresenta com uma imagem humana, é o perispírito quem dá todas aquelas características físicas, inclusive plasmando também um tipo de roupa, né? Uma vestimenta que aquele encarnado costumava usar com mais frequência. Tudo isso para facilitar a identificação, a visualização, né? Porém, meus irmãos, a gente precisa fazer um parêntese nessa questão também, tá? Há pessoas fanáticas e mistificadas que acreditam ver espíritos e, na verdade, não veem. Tá? Aliás, a mediunidade, ela é, assim, se ela não for estudada com muita tranquilidade, com muito bom senso, ela pode fomentar um certo fanatismo, né? Tem pessoas que acreditam ser médiuns ostensivos e, na realidade, não o são. Tem pessoas que acreditam ser médiuns ostensivos, tem pessoas que acreditam ver espíritos e, na verdade, não veem. Por quê, meus irmãos? Existem pessoas fanáticas, mistificadas em todos os segmentos. E no espiritismo não é diferente. Tá certo? Então, muito cuidado, porque também conheço médiuns ostensivos que talvez estejam precisando de um tratamento desobsessivo e estudar mais a mediunidade, porque acreditam também que tudo é mediúnico, nem tudo é de origem espiritual, nem tudo é de origem mediúnica. Tem situações que são de origem material mesmo, certo? A gente costuma dizer que toda doença ela é psicossomática, sim, é verdade. Mas nem toda doença, por ser psicossomática, é de influência dos espíritos, dos obsessores ou dos desencarnados, de modo geral. Né? É realmente um problema físico. Agora, a gente sabe que todo problema físico, toda saúde abalada, ela se origina de um espírito que está emocionalmente fragilizado. Isso aí não resta dúvida. Sexto tipo de médiums, os médiums sonambúlicos. Meus irmãos, os sonâmbulos, eles agem sob a influência do seu próprio espírito. Certo? É a sua alma que, nos momentos de emancipação do sono, desdobramento, né, vê, ouve e percebe o mundo espiritual, fora das limitações dos sentidos do corpo físico. Certo? Mas é o espírito do médium quem age sobre a própria influência. Tá certo? Os sonâmbulos agem sob a influência do seu próprio espírito. Agora, o interessante é que quando a gente está dormindo, né? Vamos citar aqui o sonâmbulo, né? O sonâmbulo, quando ele está dormindo, ou quando ele está não naquele sono profundo, mas muito próximo do sono profundo, ele se desdobra espiritualmente. Né? O corpo está aqui na Terra, mas o espírito está viajando as dimensões espirituais. Só não é um desencarne completo, porque existe um cordão fluídico, né, de prata, ligado à nossa região abdominal. E é interessante que o sonâmbulo, quando ele está em desdobramento, as suas ideias e conhecimentos se ampliam. Se ampliam, né? O conhecimento, a visão das coisas. Porque a gente sabe, meus irmãos, que a influência material do corpo, ela limita, de certa forma, algumas expressões do espírito. Né? Então, o sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium, ele é um passivo intérprete da inteligência de um outro espírito desencarnado. Vamos diferenciar? Então, vamos lá. O sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento, das impressões que ele vê no mundo espiritual. É como se o sonâmbulo ele tivesse como um repórter narrando o que ele está vendo no mundo espiritual. O médium, ele é um intérprete de uma outra inteligência, de um outro espírito que está se comunicando através dele. Deu para perceber a diferença, meus irmãos? Sonâmbulo é o próprio espírito quem está relatando o que ele está vendo no plano espiritual. O próprio médium.
E o médium ostensivo é o que está manifestando como um porta-voz, como um microfone dos espíritos. O espírito se comunica com um médium ostensivo, também pode se comunicar com um sonâmbulo. Sim. Não está, o sonâmbulo, ele não está privado de ser um intérprete de uma outra inteligência. Tá? Não, ele tem essa capacidade, ele tem esse potencial também. Allan Kardec testemunhou um adolescente de 15 anos de pouca instrução e de inteligência comum, que em estado de sonambulismo, esse adolescente de 15 anos, ele operou curas de doenças complexas e incuráveis. Em estado de sonambulismo. Pediram uma vez a esse rapaz remédios, um receituário, né? E ele disse, veja o que o jovem de 15 anos falou, né? Não posso. Meu anjo médico não está aqui nesse momento para me orientar. Esse garoto era especificamente mais que um sonâmbulo. Ele era um sonâmbulo médio. A lucidez sonambúlica, ela é natural do organismo e independe da evolução espiritual. Não é preciso ser um espírito muito evoluído para ser um sonâmbulo médio. Como a gente relatou aqui, né? Kardec deu esse testemunho desse adolescente que, com 15 anos, atuava como médico em estado sonambúlico. Mas atuava como médico orientado por um espírito médico. O anjo ao qual se referia era o espírito que se comunicava, o médico que se comunicava através daquele rapaz. Né? A assistência do espírito comunicante pode complementar as deficiências do médium encarnado. Né? Mas as qualidades morais de um médium sempre exercem influência positiva para atrair bons espíritos comunicantes. Isso é fato também. Médiuns de cura são aqueles que têm o dom medicinal espiritual que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, olhar ou gesto. Tem magnetismo ali? Tem. O médium de cura, ele usa do seu magnetismo? Sim. Mas a gente não pode atribuir apenas ao magnetismo. Porque o magnetismo, ele requer uma certa situação de metodismo, né? De metódico, de pensar passo a passo. Existe o magnetismo, mas existe também a atuação de um espírito. Tá certo? Espíritos médicos. O médium de cura, ele é capaz de direcionar fluidos medicamentosos e operar curas, sendo ele a expressão de espíritos médicos desencarnados. Né? Embora essa assistência dos espíritos, de forma decisiva, promove a cura dos encarnados. O médium é instrumento da manipulação fluídica e medicinal dos espíritos. É um médium de cura. Certo? Médiuns pneumatógrafos, têm aptidão para obter escrita direta, que é uma faculdade rara. Não é muito comum. Certo? Mas são espíritos que carecem de uma certa evolução também. Carecem. Se desenvolve esse tipo de exercício, aptidão mediúnica, através do exercício. O interessante desse tipo de médium, pneumatógrafo, né, que é da escrita direta, o interessante é a comprovação da atuação de uma força se manifestando nele. Só o tempo é capaz de revelar se a pessoa possui ou não esse tipo de mediunidade. Dependendo do potencial mediúnico, a escrita pode ter simples sinais ou poucas palavras, chegando ao ponto de um texto, da produção de um texto ou mesmo de páginas inteiras. Basta colocar uma folha de papel dobrada num local indicado pelo próprio espírito comunicante. A comunicação só se desenvolve de forma idônea, né, de forma adequada, quando há seriedade de um grupo presente naquela reunião mediúnica. Quando há seriedade e quando há bons sentimentos também. Certo? Meus irmãos, nesse minuto final do nosso estudo, eu quero fechar o nosso trabalho dizendo o seguinte: a mediunidade, ela é uma excelente oportunidade para a evolução de um espírito encarnado.
excelente oportunidade. Se você que está assistindo essa live nesse momento, se você sabe que é portador da mediunidade ostensiva, agradeça a Deus, a Jesus e a espiritualidade, por você estar tendo a feliz oportunidade de exercer esse trabalho belíssimo, que quando bem feito, que quando feito com equilíbrio, né, que quando feito com estudo, é fundamental. O médium tem que gostar de ler, de estudar o livro dos médiuns, as obras de André Luiz, as obras de Edgar Armon, Martins Peralva, Roque Jacinto, e aí vai, né? Fundamental o médium gostar de ler, gostar de estudar, fazer a sua reforma íntima para que ele possa conviver naturalmente com a mediunidade. Assim como a gente enxerga, ouve, fala, sente o cheiro, o paladar, você pode conviver naturalmente com a mediunidade. E, ao mesmo tempo, você pode fazer um bem enorme à humanidade e a você mesmo com o exercício da mediunidade. Boa noite e muita paz. Boa noite, muita paz, Paulo. Excelente palestra. Como eu falei no início, Paulo fez varreu para todos nós os diversos tipos de médios de efeito físico, de efeitos inteligentes, nos trazendo informações bem importantes sobre essa faculdade tão maravilhosa que é a mediunidade e o que é o médium, né? Parabéns, uma palestra esclarecedora, que com certeza muitos que irão assisti-la posteriormente pelo YouTube, irão enriquecer enormemente seu conhecimento sobre a mediunidade e sobre o que é ser médium. Parabéns, Paulo, pela excelente palestra, como é de se esperar de você, sempre uma capacidade, uma honra tê-lo conosco, sempre trazendo essas palestras tão esclarecedoras. Obrigado em nome de todos que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus, a todos que irão assistir a sua palestra. Mas, para encerrar, vou pedir a você para fazer a prece de encerramento, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado, Douglas. Você é sempre gentil. E essas palavras me emocionam muito e me dão mais força para a gente estudar ainda mais, para poder trazer mais informações, né? Não só para o público, mas para mim, né? Eu costumo dizer aquilo, eu acabo sendo beneficiado com esse estudo. E deixando aberto para os irmãos que, numa outra oportunidade, eu vou tratar da psicografia. A psicografia fica para uma outra oportunidade, irmãos, que é justamente o capítulo seguinte do Livro dos Médiuns, é o 15º capítulo. Né? Então, a gente trata da psicografia numa outra live, numa outra oportunidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento, irmãos. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa oportunidade de poder estudar essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Agradecemos pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento e alegria. Esperamos ter levado algum esclarecimento sobre a mediunidade, os tipos de médiuns e da importância dessa faculdade belíssima e poderosa para a evolução da humanidade. Aproveito, quero pedir mais uma vez que o Senhor Deus, o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga iluminem as mentes dos dirigentes do nosso planeta, dos líderes dos países, para que a paz possa voltar a reinar, que a guerra, o conflito possa chegar ao final o mais rápido possível e que a humanidade entenda que a paz, a empatia, o amor, a união, a tolerância é que vão alavancar a nossa evolução espiritual e a nossa felicidade. E aproveito, quero pedir também pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas dimensões espirituais sofridas,
que todos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para finalizar nosso trabalho na noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que o mesmo possa encaminhar para o encerramento da primeira parte do nosso trabalho. Boa noite e muita paz. Muita paz. Que possamos, então, com essa prece, pedir permissão ao nosso Pai amado, a Deus, para dar por encerrado essa palestra da noite de hoje. Sem esquecer, novamente, o que Paulo pediu, que possamos orar também pela paz. Antes de fazer quando formos fazer a nossa prece diária, matinal, ou à noite, antes de dormir, vamos pedir pelo fim dessa pandemia que ainda assola a humanidade e também que a paz volte a reinar, que os nossos dirigentes tenham um pouco mais de juízo, um pouco mais de amor, de empatia para com os nossos irmãos, que nossos companheiros de jornada sejam tratados como pessoas queridas pelas suas famílias, pessoas queridas pelos seus entes amados, e não serem joguetes de políticos que os mandam para guerras malucas que só trazem prejuízo para toda a humanidade. Que Deus tenha pena de nós, assim seja.